Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa série que iniciamos, Respondendo Inscritos, e dessa feita nós estaremos aqui dando continuidade à pergunta do amado e querido irmão, que ele falou para eu fazer um vídeo falando sobre várias heresias cristológicas que surgiram no decorrer da história da igreja. Heresias acerca da pessoa de Cristo, enfim, da relação dele com o Pai, da relação dele com o Espírito Santo, vários bispos da igreja que tentaram conciliar, né, muitos até sem intenção, mas criaram heresias e foram refutados e condenados. Eles e suas heresias. E dessa feita eu estarei falando sobre uma das primeiras heresias cristológicas que você vai ver no Novo Testamento, que é o docetismo. Docetismo. E o que ensinava o docetismo? Os docetas. Eles ensinavam que Jesus não tinha um corpo humano. Jesus, ele tinha só o invólucro, uma roupagem humana. Era como se fosse um fantasma. Se você colocasse a mão em Jesus, a sua mão atravessava. Porque eles negavam, tá, a matéria. Para eles, a matéria era má. E não tinha como Deus se encarnar no corpo. Porque se a matéria é má, se o corpo não serve para nada, só o espírito que é bom, só a parte interna, interior, que era boa. Então, eles criaram essa heresia, a heresia docetista, falando que Jesus não tinha um corpo humano, só tinha uma roupagem humana. E como você percebe isso no Novo Testamento? A primeira carta de João combate essa heresia, que eles negavam a divindade de Jesus, eles negavam o nascimento virginal, eles negavam que ele tinha vindo em carne. João fala no capítulo 2 da sua primeira carta: aquele que nega que o Filho veio em carne, esse é o anticristo, que eram os falsos mestres, os falsos obreiros que ensinavam essa heresia, falando que ele não veio em carne, falando que ele não tinha um corpo físico, negando o nascimento virginal. Você vai ver também o Evangelho de João, lá no capítulo 21 ali, quando Jesus encontra com Tomé. Tomé não tinha crido, não cria que ele tinha ressuscitado. E Jesus fala: Tomé, coloque a mão aqui nos cravos. Coloca a mão aqui no lado, Tomé, lado direito, aonde o soldado romano vazou, furou com a lança. Veja que o Espírito não tem carne nem sangue. E por que João escreve isso? Para combater a heresia docetista, que negava que ele, Cristo Jesus, tinha um corpo humano. Então João fala: olha, Tomé tocou, nós tocamos nele. Jesus comeu, dormiu. Jesus, ele tinha um corpo humano. Ele era plenamente homem. Você também vê essa heresia sendo combatida ali na carta aos Colossenses, tá? Em todo o Novo Testamento você vê esses relampejos, né? O gnosticismo, é claro que o gnosticismo mais encorpado, né, mais sistematizado, vai surgir a partir do século II. Mas no Novo Testamento você tem um proto-gnosticismo, um gnosticismo embrionário. E o que ensinava, claro que havia vários tipos de gnosticismo. E o que ensinava o gnosticismo? A palavra gnose significa conhecimento. Era um grupo de falsos mestres, de falsos obreiros, que falavam que tinham conhecimento secreto. Aí vem a palavra gnose, conhecimento. O conhecimento que Deus não revelou a Paulo, a Pedro, a João, a Tiago, aos apóstolos. Só revelou a eles. E eles, os gnósticos, negavam a divindade de Jesus, negavam a encarnação de Jesus, negavam o nascimento virginal de Jesus. Muitos negavam que ele tinha um corpo físico, assim como os docetistas, os docetas, tá? E os escritores do Novo Testamento combateram também o gnosticismo. E eles falavam que a matéria era má, o corpo era mau, não servia para nada.
só o espírito que era bom, só o lado espiritual. É por isso que você vai ver no Novo Testamento uma teologia do corpo. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, ou melhor, o capítulo 6, a primeira carta aos Coríntios, Paulo vai falar que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Inclusive, alguns estudiosos falam que ali em Corinto havia um tipo, tá? Claro, embrionário, de gnosticismo. Proibiam as pessoas de casar, porque o casamento envolve, na relação sexual, os corpos. Então, eles pregavam o celibato. As pessoas deveriam ser celibatárias. As pessoas deveriam se abster de alimentos, de determinado tipo de alimentos. Não podia comer isso, não podia comer aquilo, tá? E você vê Paulo combatendo isso, essa ideia ascética, regras de rigor corporal, isso é asceticismo, lá no capítulo 2 da carta aos Colossenses. Então, foi uma das primeiras heresias, o docetismo, que negava que Jesus tinha um corpo humano. E isso é antibíblico. Isso é heresia, deve ser combatido. Tá certo? Então está aqui respondido. Falando de mais uma heresia cristológica, uma das primeiras que foi o docetismo. E se vocês gostaram de mais um vídeo, deixe aqui os seus comentários, deixe aqui o seu like, deixe aqui os seus comentários, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, enfim. E para aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal. Acione o sininho depois de se inscrever para receberem todas as notificações, tá bom? Um abração a vocês, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.